Salve, salve a todos! Voltamos aí para mais uma aula. Sejam muito bem-vindos e vamos aí hoje verificar aquela pergunta que foi deixada na última aula, onde eu perguntei, olha, por que será que a nossa casa não está aí com esses sistemas que estão gerando conforto, estão gerando economia de tempo? E aí, novamente, não estou falando de automatizando a minha casa, deixando a minha casa automática, me deixando a minha casa inteligente, tá? É a ideia de gerar economias, fazer com que os processos, pequenas etapas, se tornem automatizadas, automação residencial. Bom, para responder essa questão, né, o porquê que você ainda não tem tudo isso, vamos aí analisar a ideia de evolução de produtos, ou também pode ser aplicada na evolução de empresas de um modo geral, tá? Bom, então vamos lá. Vocês já sabem que a automação residencial ela tem o objetivo aí de proporcionar um conforto, proporcionar uma redução no tempo de vocês ou até a eliminação de operações que são repetitivas, que são chatas, que são do nosso cotidiano. Então, essa é a principal, o principal foco, o principal objetivo da domótica, da automação residencial de modo geral. Mas onde que isso entra, né? Por que a gente tem que analisar também os produtos? Olha, quando a gente vê aí diversas soluções no mercado de modo geral, existe aí uma necessidade de aceitação das pessoas. E aí, baseado nisso, o livro Pense no Garfo, ele cita, por exemplo, que as geladeiras, no início, elas não eram aceitas pelas pessoas. Olha que hoje todo mundo basicamente precisa de ter uma geladeira em casa. Mas logo no início existia aí uma certa recusa, um certo receio, às vezes até um medo de ter uma geladeira em casa, ou até por que eu vou ter um negócio que eu não vou usar. Então, existe este receio. E depois que as pessoas começam a aceitar, depois que elas começam a verificar uma real necessidade naquele produto, então ela vai ser muito mais aceita aí e vai começar a ser produzido em maior quantidade, vai ser mais presente na vida das pessoas de um modo geral. Outra coisa que talvez vocês já percebam isso, já tenham visto esse sistema indo e voltando, aparece, de repente ele desaparece, é o comando Start Stop dos automóveis. E olha, isso não é muito atual. Carros bem antigos já apresentavam lá aquele botãozinho que você aperta e o carro simplesmente liga. Esse é o comando de Start Stop. Alguns carros hoje em dia vêm com esse sistema, só que é um processo aí que vem, que aparece, de repente some, às vezes aparece de novo e assim por diante, tá? Então, essa lógica, essa existência e desaparecimento do sistema é normal de acontecer, tá? E para que a gente entenda isso, nós precisamos aí verificar o modelo que é chamado ciclo de vida de produtos. Então, a ideia desse modelo é basicamente falar o seguinte, olha, alguns produtos vão conseguir ganhar o mercado por algumas razões e outros produtos vão às vezes desaparecer e aí, de repente eles voltam e podem até ficar ou desaparecem de novo, retomam no mercado e assim por diante. Então, isso é um ciclo de vida que vai acontecendo na vida dos produtos e também de algumas das empresas de um modo geral. Bom, o modelo ele é baseado nesta imagem, nesse gráfico aqui. Então, nós temos etapas desse nosso produto, a etapa de introdução, crescimento, maturidade e declínio.
e também a caracterização, a denominação das pessoas ou até dos clientes que estão adquirindo esse produto, que são os entusiastas, os visionários, pragmáticos, conservadores e céticos. E aqui eu indico para vocês também uma etapa que é chamada de abismo, tá? Isso daqui é algo que praticamente todo produto vai ter. Alguns demoram mais esse abismo, outros demoram menos esse abismo. Percebam que aqui o eixo X desse nosso gráfico está associado aí ao tempo. Já o eixo Y vai estar associado ao lucro que uma empresa vai ter sobre um produto, por exemplo. Tá? Mas vamos lá, vamos destrinchar esse gráfico aqui para conseguir entender mais a fundo o que cada uma dessas etapas, o que cada uma dessas pessoas estão indicando para a gente. Vamos lá. Primeiro, existem aí, como vocês puderam ver, 4 divisões. Divisões temporais. Então a gente tem a primeira parte que é a introdução, ou alguns também chamam de desenvolvimento, o crescimento, maturidade e o declínio, tá? E na introdução é exatamente aquela primeira etapa onde eu tenho uma ideia, eu crio um produto e eu solto no mercado para verificar se as pessoas vão comprar, se as pessoas vão ter interesse. Mas essas pessoas não são todo mundo, obviamente que não. Por quê? Se todo mundo tivesse interesse, significa então que seria um produto que as pessoas já estão demandando dele há muito tempo. Então ele provavelmente já vai ter uma solução no mercado. Esses produtos, de um modo geral, principalmente associando aí a domótica, esses produtos vão ter que ser introduzidos no mercado voltados aí para um público-alvo. Então, eu sei um nicho que eu quero fazer, chamar a atenção dessas pessoas. E aí, nesse nicho, nessas pessoas específicas, eu vou falar, olha, eu tenho aqui um produto. Achou interessante? Você compraria? Você não compraria? Por quê? E aí, eu vou tentar cativar essas pessoas. Então, essa é a etapa de introdução. E quem que são essas pessoas? Essas pessoas são chamadas entusiastas ou visionários. Qual que seria a ideia deles? Olha, eles vão comprar um produto por alguns motivos. Dentre esses motivos, o primeiro é, eu quero ter e você não tem. Ou seja, eu quero ter algo que seja novo, que as pessoas não tenham conhecimento. Ou seja, se a gente pega aí, por exemplo, um Nintendo Switch que de repente apareceu no mercado brasileiro a R$ 3.000 e a gente podia comprar ele aí, externamente a um preço mais razoável, então essas pessoas que compraram ele bem antes simplesmente estavam com aquela ideia de, olha, eu quero ter esse produto, eu acho que ele vai render aí, vai dar um bom lucro, vai ter uma possibilidade de crescimento, então eu vou comprar. Passado aí um tempo que hoje ele está aí no mercado brasileiro e aí algumas pessoas estão querendo comprar esse produto. Bom, além disso, outra possibilidade é a ideia de ganhar vantagem. Então, olha, se eu recebo uma notificação de um determinado produto que está sendo lançado e o foco ainda sou eu, porque eles sabem que esse produto pode ser interessante para mim. E aí eu vejo um produto pensando, olha, lá na frente esse produto pode ser interessante. Eu posso criar alguns métodos, eu posso criar melhorias nele de modo que ele seja interessante para mim. Então, essas pessoas também são aí o objetivo, o público-alvo. E aí, de repente, a gente tem a entrada aí do abismo. Qual que seria a ideia, né? Olha, esse público-alvo vai adquirir esse produto
E aí, se essas pessoas adquirirem e perceberem, olha, poxa, o produto é interessante, a gente tem possibilidades aqui de crescer, a gente tem a possibilidade de desenvolver ele, então o produto continua no mercado. Mas existem também aqueles produtos que simplesmente as pessoas vão comprar e falar assim, olha, não é exatamente aquilo que eu esperava. E aí, quando isso acontece, esses produtos geralmente caem no abismo e lá eles podem morrer ou lá eles podem ficar adormecidos, porque muitas vezes o mercado, a tecnologia não está preparada ainda para aquela solução e assim por diante. Então, existe aí esse abismo que para algumas empresas, para alguns produtos, é um tempo extremamente curto, para outros produtos pode ser extremamente longo esse abismo. Bom, mas o abismo, né? Passado esse abismo, a gente vai ter então a aceitação das pessoas, principalmente a aceitação desse público-alvo, porque eles viram o produto, viram que é interessante, viram que é útil e aí transpõem esse abismo e entra na fase de crescimento. E aí na fase de crescimento, já que existem algumas pessoas que mostraram interesse nesse produto, mais pessoas, mais empresas, que são os concorrentes, né, vão verificar, olha, eu conheço aquele produto, eu consigo fazer ele. Então, se aquele grupo de pessoas teve interesse, às vezes eu consigo chamar outro grupo que até então não tinha aquele produto. Lembra lá do Nintendo Switch, né? Se você não comprou ele antes, paciência. Então, vamos lá. Existe agora um novo mercado, outras pessoas estão querendo ter aquele produto. Bom, e aí, a ideia também da concorrência, existe a possibilidade de correção de vários problemas que a gente tem. Por exemplo, alguns erros, alguns bugs, erros físicos, erros lógicos, tudo isso pode ser encontrado e sanado. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de liberação de chaves beta, é exatamente esse objetivo, porque a primeira, que era voltada para as pessoas, público-alvo, as pessoas de repente perceberam, receberam aquele produto e falaram, olha, legal. De repente a gente tem a liberação de chaves betas, por exemplo, em jogos, e aí as pessoas vão falar, olha, encontrei esse erro, encontrei aquele erro. Ah, o servidor está sobrecarregado, tem que melhorar o servidor. Todos esses problemas vão sendo observados e vão sendo resolvidos à medida que o tempo vai passando. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pragmáticas, né? Essas pessoas estão aí voltadas a encontrar esses problemas e eles também conseguem perceber, conseguem ajudar a resolver esses problemas, esses bugs, esses erros que são comuns em qualquer produto, tá? E aí depois desse crescimento, entramos na maturidade. Qual que é a ideia da maturidade? É um sistema já consolidado no mercado e aí a gente espera que grande parte das pessoas possuam. E se a gente tem diversos concorrentes, então a ideia é que esse produto de repente comece a se tornar cada vez mais barato. Porque dependendo do produto, existem outras empresas que vão comprar aquela ideia e vão desenvolver os próprios. Ou ainda, se a gente tem um produto que ele é muito específico de uma empresa, outras pessoas conseguem desenvolver soluções que vão auxiliar nesse produto. Ou seja, é um produto, é um equipamento que já vai estar na maior parte das pessoas, grande parte da população já vai tê-lo adquirido, e aí a gente consegue fazer melhorias e é a etapa que mais se lucra, já que todo mundo vê necessidade naquele produto. Bom, outra coisa, como é que a gente pode exemplificar isso? Por exemplo, olha, celulares, de repente a gente tinha aí uma etapa que pouquíssimas pessoas tinham, porque o celular é caro, o celular não tinha tanta utilidade, poucas pessoas possuíam celulares. E aí, passado um tempo, hoje em dia,
praticamente todo mundo tem celular. Tem pessoas aí que tem até 2 celulares, né? Que é uma média geral, média global aí de pessoas terem às vezes mais do que um celular. Então, olha, a gente já está na maturidade aí. Agora a gente tem que criar novas soluções, criar novos meios para melhorar e manter esses equipamentos no mercado, porque eu tenho que fazer com que essa etapa de maturidade seja o mais longo possível, porque é a etapa onde a empresa mais lucra, tá? E quem que são as pessoas que vão comprar neste momento? São aqueles chamados de conservadores. Por quê? Muitas vezes eles esperaram aí que os produtos se tornassem muito baratos ou que grande parte das pessoas, grande parte das empresas conseguissem produzir ele ou que ela fosse produzido em larga escala, que também facilita, também vai reduzir o preço, ou ainda eles conseguiram perceber agora vantagens reais de ter aquele produto, né? Então, se eu consigo verificar, se eu consigo comprar e já atuar, já aplicar ele naquele exato momento, que é uma técnica, por exemplo, que na instrumentação, na automação de geral, a gente chama de plug and play, ou seja, comprei, liguei e já está rodando, então é mais fácil para as pessoas também. E assim por diante. Ou ainda também a ideia de eu tenho que abrir mão de uma solução que até então não seria tão boa, poderia não ser tão completa como o produto de agora. Enfim, existem várias justificativas para esses conservadores começarem a adquirir esse produto. E depois dessa ideia de maturidade, a gente vai entrar na etapa de declínio. O que é a ideia do declínio? É a etapa onde o mercado começa a sumir naturalmente com esse produto. Porque, basicamente, pode acontecer desse produto ele se tornar inútil, ou seja, às vezes aparecer uma nova solução que é melhor, ou ainda não existem tantas soluções, tantas melhorias mais para ele, ou eu já comprei um, eu não preciso de 2, eu não preciso de 3. Tudo isso vai levar a um declínio de um determinado produto ou de uma determinada empresa. Isso é normal, isso acontece, é a natureza de tudo isso daí. Agora, talvez vocês conheçam, por exemplo, pessoas que se recusam a ter celulares, por exemplo. Essas pessoas são chamadas céticas, naquela ideia de, olha, eu nunca precisei, então eu provavelmente nunca vou precisar desse produto. Só que se por um acaso elas adquirem, elas se mostram céticas. Por quê? Elas estavam fazendo a maior postergação possível de adquirir aquele produto. E aí, muitas vezes elas adquirem basicamente por casos terminais, ou seja, às vezes um sistema que eu utilizava sempre resolveu, sempre me solucionou os problemas, só que de repente o novo computador que eu utilizo não aceita mais a instalação daquele sistema. Ou seja, é um caso terminal. Eu preciso agora obrigatoriamente mudar de sistema. Isso acontece, isso também é comum de ser observado. Perfeito? Então, volto aqui à visão geral desses sistemas, desse modelo que vai associar aí pessoas a produtos. Beleza, gente? Bom, voltamos aí na próxima aula para ver mais coisas relacionadas à domótica. Valeu, salve!